Olá, sou Sávio Bittencourt e nós estamos no curso de adoção, mas dessa aula debatendo a definição de adoção, estávamos tratando a respeito da adoção não ser uma ficção legal, uma fictio iuris. E eu trago à colação a esse debate um autor português, que é o professor Guilherme de Oliveira, da Universidade de Coimbra, catedrático, que é uma grande pessoa e dos mais renomados autores europeus a respeito do direito de família. E ele diz, a respeito da noção de adoção, que este é o vínculo que a semelhança da filiação natural, mas independentemente dos laços de sangue, se estabelece legalmente entre duas pessoas nos termos da lei. Essa noção está no artigo 1586 do Código Civil Português, e de lá ele traz esse conceito. Então, para ele, a adoção é, assim, um parentesco legal criado à semelhança do vínculo de filiação, do vínculo consanguíneo. Ele parece, semelhança, porque os efeitos jurídicos são os mesmos. Não quer isto dizer, porém, que se trate de uma ficção da lei. Eu acho que isso que é genial na capacidade sintética do professor Guilherme de Oliveira. O que acontece é que a adoção assenta em outra verdade, uma verdade afetiva e sociológica, distinta da verdade biológica, em que se funda o parentesco consanguíneo. Então, a adoção se funda em outra verdade, se assenta em outra verdade, que é a verdade afetiva e sociológica. E eu acho genial a ideia de que nós afastamos aquilo que a gente chama de ficção jurídica. E aí não vai nenhuma crítica aos autores que no passado trataram da adoção como ficção jurídica. Eu repito, nós temos que dar o desconto da época, mas odiernamente não dá mais para sustentar a ideia de que a adoção seja uma ficção jurídica. Ela é uma realidade concreta. Nos seus processos de adoção, nos nossos processos que nós vemos, nós buscamos a realidade afetiva, íncita naquelas páginas do processo ou nos bytes do processo eletrônico. O que nós procuramos são relações reais de amor e de afeto, relações de cuidado. Eu costumo dizer, o cuidado é o corpo de delito do afeto. Então nós buscamos esse corpo de delito, essa comprovação material de que uma pessoa gosta da outra para tomar decisões no processo de família, processo de guarda. E no processo de adoção, a existência desse cuidado é um pressuposto da relação afetiva, que é a realidade na qual se assenta esse vínculo jurídico. O que faz a lei é reconhecer que aquela relação é uma relação em que já existe uma relação afetiva, ou que vai ser estabelecida uma relação afetiva, e essa relação socioafetiva de paternidade é suficientemente boa para gerar a aplicação do direito diretamente, sem ser ficção nenhuma, sendo uma realidade concreta na vida das pessoas. Uma coisa é mais fácil comprovar uma filiação biológica, que eu faço um exame e vejo a consanguinidade. E mais difícil comprovar uma relação de afetividade, que eu tenho que buscar nos atos das pessoas o cuidado, que é o corpo de delito do afeto, que revela aquela relação socioafetiva. Sim, eu concordo, mas isso existe agora, que inventaram o exame de DNA, como se diz em Portugal, o ADN. Agora é fácil comprovar, mas quem viveu o direito antes da invenção tecnológica desse exame tinha uma árdua tarefa para provar uma paternidade biológica, porque não existia um exame que a definisse com 100% de precisão como hoje existe. As coisas mudam. Quem sabe um dia vão fazer um DNA da alma e ver nos pais adotivos o amor que eles sentem para os filhos. Quem sabe? Aqui está a definição de Guilherme de Oliveira, de quem recomendo os livros da editora Almedina. Pois bem, além disso, eu acho que é necessário se trazer também à colação a ideia de que a ideia de que pessoa estranha, trazer um estranho, o vocábulo estranho pode ser estranhado por quem quer estudar adoção.
Porque não necessariamente a pessoa que é trazida para adoção, a criança é uma estranha. Às vezes é uma pessoa que já convive com o adotante. Às vezes é filho da esposa de quem quer adotar, que não é pai biológico. Então, o vocábulo estranho não é necessário nessa definição. Eu não estou dizendo que ele é preconceituoso, eu não fico com muito pudor em nomenclatura, porque eu acho que isso, de certa forma, impede um pouco a liberdade das pessoas se expressarem. Então, eu não sou adepto dessa censura a determinados termos. Eu acho que é inadequado falar em estranho, eu acho que não é necessário. Quando você fala que a adoção é a substituição dos pais biológicos pelos adotivos na linha do tempo de uma criança, quando você fala que é o estabelecimento legal de um vínculo de parentesco entre adotante e adotado, entre um adulto e uma criança, outro entre adulto e outro para adoção de adultos, mas enfim, o fato é que o vocábulo estranho não é necessário para a definição. Como ele não é simpático, pelo menos no português do Brasil, né, você dizer que a pessoa é um estranho é uma pessoa que completamente desconhecida. E não necessariamente isso acontece. Aliás, isso nunca acontece, que pelo menos no início do processo adotivo, o adotante conhece o adotado. E há, em muitos dos processos, grande parte dos processos, a não ser que seja uma adoção de bebê, uma convivência prévia, um estágio de convivência obrigatório, em defesa do direito da criança. Então, quando a adoção surge por sentença judicial, ela não surge entre estranhos, ela surge em pessoas que já se conhecem. Em inúmeros casos, na grande maioria dos casos. Então, por todos esses inconvenientes, eu queria dizer que se no início era aceitável, eu acho que agora não é necessário mais o vocábulo estranho constar dessa definição de adoção. Como também já falei anteriormente, não é necessária a inexistência de consanguinidade, mas simplesmente se mencionar a irrelevância da consanguinidade. A independência do ato socioafetivo da existência de consanguinidade. Que é importante não só para a definição, mas para outras coisas concretas que nós vamos ver aí para frente. E alguns autores colocam observados requisitos legais, mas eu acho que observados requisitos legais não precisa fazer parte da definição do que é a coisa, que é claro que para conseguir qualquer coisa eu preciso observar os requisitos legais. Observados os requisitos do artigo tal, observados os requisitos legais não é parte do conceito. O conceito que a adoção é. É claro que se a adoção tem requisitos, todos eles têm que ser observados. Isso não precisa estar dentro do conceito. Para qualquer instituto jurídico ser consagrado, é necessário que os requisitos legais sejam consagrados. Então, feitas essas observações, eu queria debater com vocês um conceito que eu acho mais moderno, do meu saudoso amigo Cristiano Chaves, professor Cristiano Chaves, promotor de justiça do Estado da Bahia, prematuramente falecido, que nos faz muita falta, todos nós que conhecemos o seu sorriso, a sua competência, a sua inteligência, seu coração, né? E Nelson Roosevelt. Nelson Roosevelt e Cristiano escreveram esse livro e eles definem a adoção é um mecanismo de determinação de uma relação jurídica filiatória, através do critério socioafetivo, fundamentado no afeto, na ética e na dignidade das pessoas envolvidas, inserindo uma pessoa humana em família substituta de acordo com seu melhor interesse e sua proteção integral, com a chancela do poder judiciário. Ficou um conceito enorme, mas é um conceito que abrange tudo, efetivamente, que a adoção. Ela é um mecanismo de determinação de uma relação jurídica pelo juiz. Através do qual critério? O critério socioafetivo, porque se eu tenho que obedecer os princípios de defesa da criança, que estão esculpidos a partir do artigo 227 da Constituição Federal, e que são acompanhados por outros princípios que são trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e alguns princípios também já consagrados na legislação internacional, nos acordos e nas convenções que o Brasil assina, inclusive principalmente a Convenção dos Direitos da Criança. Se eu obedeço tudo isso, eu tenho que me referir a isso no seu conceito da forma mais conveniente, que é de acordo com o seu melhor interesse e a proteção integral.
Então, eles conseguem trazer para dentro do conceito, e eu acho isso bastante interessante, dois princípios que são pilares fundamentais da filiação, seja ela biológica, seja ela adotiva. O que é importante é que o melhor interesse esteja atendido. E para que esse melhor interesse esteja atendido e toda a proteção que está descrita no artigo 227 da Constituição Federal, eu peço que você o leia. O artigo 227 é a base jurídica de todo o direito da criança no Brasil. Se eu vou defender todos aqueles direitos e vou proteger a criança e vou dar à criança aqueles direitos que estão lá consagrados no 227 da Constituição Federal, eu preciso reconhecer que essa paternidade, seja ela biológica, seja ela legal, precisa ser fundada no critério socioafetivo e fundamentada no afeto, na ética e na dignidade das pessoas envolvidas. Qualquer paternidade que não respeite isso é uma paternidade ilegalmente, ou maternidade. É uma parentalidade ilegalmente exercida e precisa ter consequências. Não só consequências punitivas, mas consequências educativas, consequências de amparo, consequências de ajuda e talvez consequências de rompimento, dependendo do que seja. O que eu quero dizer é que toda a filiação precisa ser considerada através do critério socioafetivo, inclusive filiação biológica, que é um fato natural que gera direitos e deveres. Mas ela precisa ser estudada e vista sob o critério socioafetivo. Então, o critério socioafetivo sobrepujou, ultrapassou o critério biológico. É simplesmente isso aconteceu com a evolução da sociedade, com o reconhecimento de... E isso acontece porque pessoas, antes dessa mudança de concepção, exerceram uma paternidade que não era biológica, exerceram uma maternidade que não era biológica, de uma forma tão amorosa, tão completa, tão intensa, e que merece ser reconhecida pelo direito como paternidade e maternidade, que dá ao filho o status de filho. Então, por agora, nos interessa que essa definição mais completa de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Roosevelt é uma definição que contempla todas as nuances de forma bem resumida, é quase um curso sobre adoção, numa simples definição. Então eu gosto muito dela, apesar de eu sempre falar que juridicamente nada mais é do que a subrogação dos pais biológicos pelos pais adotivos na mesma função. E essa ideia mais simples dá a compreender que, íncito a essa substituição, há um critério socioafetivo e o desmerecimento para essa escolha do critério biológico. Portanto, eu não sou obrigado a escolher para cuidar da criança quem tem vínculos com ela, biológico, mas quem tem vínculos socioafetivo. Porque é melhor para a criança ser tratada por quem ela ama do que efetivamente por quem a produziu biologicamente. Se isso coincide numa só pessoa, você é pai biológico ou mãe biológica, e ao mesmo tempo você ama e cuida, excelente. Pelo critério socioafetivo, você pode continuar tratando dela. Mas o critério biológico exclusivamente não garante a longevidade dessa paternidade, porque se você espanca, você abandona, você negligencia, você institucionaliza, não liga, não gosta da criança, por qualquer motivo não consegue ter responsabilidade parental positiva para exercer uma parentalidade funcional, a regra diz que o Estado, e não por uma opção de punição a você, o Estado deve substituir você por outra pessoa que tenha a condição de fazê-lo, porque a criança precisa daquele insumo. E é na perspectiva dela que é construído esse novo conceito de adoção. Com essas provocações, acabamos por aqui essa nossa aula e voltamos em breve com a continuidade para saber qual a natureza jurídica da adoção e estudar os princípios fundamentais dessa criação de vínculo legal que entende a realidade das pessoas e traduz por direitos o que elas efetivamente são, pais e filhos. Até lá!